Cá estamos nós, companheiros, para mais um vídeo. Espero que estejam aí todos rijos, como ao aço, seguros, sem Covid. E qual é o tópico do vídeo? Para tornar a coisa mais dramática, é a saga da revisão. Pois é, bebê. Saga que não é saga nenhuma. Isto é só palhaçada, basicamente. Como os meus seguidores devem saber, eu tenho lançado aí uns vídeos da revisão que fiz na semana passada, antes do final do ano. Entretanto, peguei na moto, fiz a revisão dia 28. Entretanto, estava assim o dia encoberto, não estava sol nenhum. Eu, muito sinceramente, tenho confiança, ou dou o benefício da dúvida, sempre relativamente aos serviços prestados, quando venho aqui ou em qualquer lado. Aqui neste caso à Honda, mais propriamente à Motobox. E não vou andar a verificar, acho que muito pouca gente, muito pouca gente vai andar ali a ver ali a lupa quase se está tudo nos conformes ou não. Só se for assim uma coisa mesmo evidente, que salte logo à vista, é que a gente dá fé da coisa, senão vai ser difícil. E lá está, no dia 31, como eu disse, peguei na moto, não peguei mais na moto desde que vinha à revisão no dia 28. Depois só peguei na moto no dia 31, no dia de passagem de ano, para ir buscar o dito pão de ló, que estava um solzinho bom. E ao sair da garagem de casa, deparei-me logo com o vidro todo arranhado, porque o sol leva logo ali que a incidência aqui no vidro, e uma pessoa vê ali ao pormenor os riscos todos. Fiquei logo, quem estima as coisas sabe daquilo que eu estou a falar. Não fiquei com o dia estragado, mas fiquei logo, como se costuma dizer, cabeçudo. Até os vídeos que fiz, quem notar nisso, vê que eu estou a nível, por causa da voz, vê que estou assim mais em baixo, porque uma pessoa fica triste, não é? Quando uma pessoa estima e quando vem alguém, quando pensa que vai trazer a uma casa que vai ter um cuidado, não digo igual ao nosso, mas que vai ter um cuidado, vai ter cuidado basicamente com a nossa moto e a vai estimar para que o cliente saia de lá agradado. Não conto que venha de lá que a moto venha arriscada, ou seja o que for. Entretanto, eu não sou de meias medidas, hoje nem era para trazer a moto, muito sinceramente, e arrisquei a trazer a moto, porque também não dava assim muita chuva, não dava assim chuva, não dava até a previsão, nem era de chuva nenhuma, muito sinceramente. Mas está aqui uma orvalhada que isto torna-se bastante perigoso mesmo. E eu ando aqui com o pneu da frente também um bocado desgastado. Nem devia andar com isto assim, mas de caminho também está na horinha de meterem um pneu novo. Mas pronto, isso já são outras histórias. E mandei para aí um e-mail para que o assunto ficasse registado, ok? Vocês tiverem algum problema, eles até podem não,
a oficina até pode nem responder, ok? Mas o e-mail, para todos os efeitos, serve como prova que vocês fizeram, para quem não sabe, o e-mail serve como prova que vocês fizeram a reclamação à oficina. Depois, se eles respondem ou não, aí, ou porque via eles respondem, porque muitas das vezes o que é que acontece? Os stands não respondem via e-mail, ok? Preferem telefonar. Porquê? Porque se responderem via e-mail, podem-se comprometer com alguma coisa que venha a ficar registada exatamente nos e-mails. Assim, se eles ligarem ao cliente, poderão chegar ali uma resolução da coisa e fica em águas de bacalhau, ou seja, não há registro de e-mail para ninguém, ok? Tão simples como isso. E eu, gosto sempre de mandar o e-mail para ficar registadinho. Entretanto, já sabia que à partida não ia ter resposta, como é óbvio. Muitas das vezes, quando é para lhes dar dinheiro para marcar revisões e isso, eles respondem e é mesmo básico quando respondem. Por isso, de uma reclamação, muito menos. Por isso vinha já a contar com isso. Mas por isso resolvi. Hoje já comecei a trabalhar, dia 3, não é? E então, resolvi trazer a moto e sair do trabalho um bocado mais cedo e vir direto à motobox. Porque, eles também fecham por volta das 6 horas e se eu chegasse aqui depois dessa hora a oficina, embora a parte do stand poderia estar aberta, mas a parte da oficina, que é isso que me interessa, a meu ver, acho que fecha às 6 ou às 6h30, já não ia chegar aqui a tempo. Pronto, chegando aqui à oficina, falei aqui com o nosso amigo, posso estar aqui, não sei se é aqui quem está aqui na recepção, se é André, não sei, eu com nomes muito sinceramente não sou nada bom. Já agora, peço aqui neste vídeo desculpa, também chamei André, aí um companheiro da chave 18, não é André, ele hoje corrigiu-me com toda a razão, é Alex da chave 18, pessoal. Quem quiser procure aí no Facebook e no YouTube, que ele mete aí, tem um canal de YouTube, onde mete lá as revisões às motocas que ele faz, ok? Um gajo, uma pessoa aí, um camarada, 5 estrelas, que se Deus quiser, já anda aí a ser prometidos uns cafés há bastante tempo e ainda não se concretizou, ou porque um não pode, ou porque o outro não pode, é assim a vida. Mas as coisas vão se proporcionar a gente aí a tomar cafés. E grande notícia da parte dele, espero que isto não seja só brincadeira da parte dele, acho que ele vai começar aí a fazer revisões às NCs. Se não for dos primeiros, que seja um dos primeiros, se não for o primeiro, que seja um dos primeiros lá e fazer a revisão, como é óbvio. Porque eu não o conheço pessoalmente, mas por aquilo que eu vejo, o serviço, meus amigos, é top, ok? É mesmo daquele serviço que a gente diz, este sujeito trata as motas quase como se fossem dele. É mesmo isso, ok? Por isso, quem quiser, pesquisa aí, e se tiver scooters, PCX ou Forzas, que é o grande forte dele, é contactar, porque vão ficar muito bem servidos, ok? Tão simples como isso. Voltando aqui outra vez ao assunto, referente à revisão, como eu disse, fizeram uma revisão e entretanto, como eu já tinha falado no outro vídeo, vieram-me perguntar se eu queria que me lavassem a moto. Eu disse que sim, porque a moto já estava parada há algum tempo e ganha aquela poeira, e como está numa garagem, começa a ganhar aquela fuligem dos próprios escapes, não é? Dos carros, não é? Que aquilo parece que não, mas vocês, se forem ver as vossas garagens, muitas das vezes
do carro, principalmente se for a diesel e tudo mais, larga aquela fuligem, aquilo liberta-se no ar e depois pousa onde calha, inclusive na vossa moto, não é? E então eu pedi para me lavarem a moto. Como eu disse, opá, foi um rapaz que eu nem... Pá, não estava identificado nem com roupa nem com nada da motobox, muito sinceramente. Disso eu lembro-me perfeitamente. Não estava identificado. Pá, e demorou-me a lavar a moto. Vamos lhe chamar... eu não vi a moto a ser lavada, muito sinceramente, porque eles têm um compartimento que enfiam-se para ali e eu não vejo da recepção, não vejo ele a lavar a moto. Mas demorou a lavar a moto sensivelmente 20 minutos. Como eu disse, a moto não veio em condições da lavagem. Inclusive, quando eu fui pegar na moto esta sexta-feira, como eu já disse, fui buscar o pão de ló, estava sol, vi que o vidro estava todo arranhado. Pá, é que não era um risco ou dois, opá, parece que andaram ali quase com os fogão de arama a arriscar aquela porcaria toda. Pá, como eu disse, mandei para o e-mail e vim cá hoje, segunda-feira, dia 3. Pá, estive a falar aí com o André, acho que é André, se não for, pá, peço novamente desculpa, eu nomes e caras, meus amigos, esqueçam. Sou um zero à esquerda, completamente. Não fixo nome nem caras. Opá, quer querem, cada um com a sua tara e mania, não é? É muito complicado eu fixar nomes e caras. Desde já fica aí o alerta. Pá, eu por acaso apanhei, como vocês podem ver, o vidro está molhado esta morrinhice e lá cheguei igual à motobox. Estava igual. Pá, mas demos um jeitinho. Pá, e foquei com a lanterna do telemóvel. Pá, e de facto ele teve que dar o braço a torcer. Que o vidro estava arriscado. E levou a moto para a oficina e poliram o vidro. Pá, no qual eu agradeço. Mas, a meu ver, não era mais que a obrigação deles, neste caso, não é? Que isto é uma entidade, não é uma pessoa, por isso é um grupo de pessoas que trabalham para o mesmo fim, não é? E para o prol do mesmo, ou seja, para o mesmo objetivo. E poliram. A verdade é que acabaram por assumir o erro que cometeram sem o assumir. Basicamente é isso. Porque puseram, concordaram comigo, disseram que ia ver o que é que se tinha passado, mas não disseram, pá, sim senhora, pá, a gente cometeu este lapso, pedimos imensa desculpa. Não houve esse discurso. Foi tipo, pá, realmente está arriscado, vamos ver o que é que se consegue fazer. Foi isto. Opá, se é aceitável, é. Se eu gostaria de um bocadinho mais, pá, gostaria, mas também não vou estar a ser piegas. Resolveram-me o problema, não me puseram entraves, pá, eu também disse, opá, eu nunca, sempre que fiz aqui as manutenções das minhas motas, nunca levantei problemas nenhuns, sempre paguei tudo o que tinha a pagar, por isso, opá, acho que não tenho nada aqui que diga que eu esteja a querer iludir de alguma forma por um erro que foi meu, que não foi, que eu nem sequer mexi na moto, foram vocês, eu peguei na moto exatamente como vocês me deram, deixei na garagem, quando fui a pegar nela no outro dia, ou de passado 2 dias, a moto estava riscada, tão simples como isso. Ok, companheiros. Aproveitar para meter aqui gasolina. Espero que tenham gostado do vídeo. A saga aqui da manutenção ficou resolvida, espero eu. Por isso, façam um grande like. Espero que gostem do vídeo. E tchauzinho.